muito daquilo que eu vou compartilhar hoje é uma impressão ou o entendimento das pessoas que auxiliei nessa caminhada e também da minha própria vivência, né? Porque as pessoas têm uma visão leiga no início do processo da vivência dentro do processo Rama, que ela é envolvida muitas vezes por uma má compreensão de que as pessoas que entram nesse processo já deveriam ter uma mediunidade desenvolvida, que já tivessem capacidades extrasensoriais já desenvolvidas antes do início de tudo. E não é bem assim. Tá? Quando eu iniciei dentro do processo, então, já vai fazer 10 anos, eu não tinha nenhum tipo de habilidade extrasensorial. Não conseguia ver no astral, não tinha projeção, não tinha nenhum contato com telepatia, não tinha facilidade de canalização, não era nenhum médium, nem nada. E isso é uma parte super importante de falar para vocês, porque depois do processo de desenvolver, né, a capacidade de comunicação, né, confirmada com os guias e ter acesso a essa vivência, tudo vai acontecendo gradativamente dentro do processo, né? Foi um processo concebido pelos guias confederados e passados lá desde os primórdios ali do ramo lá no Peru em 70 e poucos, e foi desenvolvido por, né, diferentes formas em diferentes pessoas ao redor do mundo desde então. Então, isso que acaba sendo uma visão que as pessoas têm com aqueles que já estão há mais tempo na estrada, dentro do processo, era inicialmente aquilo. Bom, devem ser pessoas que já tinham capacidades extrasensoriais já desenvolvidas anteriormente. E não, a minha experiência dentro do processo não foi assim. Eu fui desenvolvendo certas capacidades ao longo da minha jornada, ao longo da caminhada e principalmente relacionada a essas iniciações que existem dentro do próprio processo. Eu vou compartilhar com a Fabrício, me autoriza a compartilhar ali nas. Claro. Como eu faço aqui? Passo o rosto para vocês? Não, na segurança ali tem habilitar compartilhamento. Ou está em inglês, quem sabe. Deixa eu ver aqui. É assim, múltiplos participantes podem compartilhar. Exato. Beleza, deixa eu ver se foi aí. Deu certo. Deu certo? Ok. Gente, eu estou abrindo aqui o próprio guia de práticas. Tá? Deixa eu só aparecer aqui para vocês. Vocês conseguem visualizar? Sim. Então, aqui dentro do guia de práticas, né, diz sobre os 3 tipos de iniciação dentro do processo Rama, dentro dos grupos de contato. Né? E tanto na fase em que as pessoas ainda estão fazendo o guia das 24 práticas, depois que as pessoas passam, né, a estudar além do guia de prática, do próprio processo, ou até depois, quando a pessoa já está em um grupo de serviço, né, é possível que cada uma dessas iniciações ocorram em cada um desses estágios, em cada um desses períodos. Né? E tem o nome cósmico, que é um tipo de iniciação, que vem a ser um mantra pessoal que cada um já possuía antes mesmo dessa existência e só relembra, e só canaliza de novo dentro de uma experiência própria. Tá? Existe muita mística dentro da questão do nome cósmico e não deve ser assim. É um tipo de iniciação que a gente se recorda o mantra pessoal, que é justamente a chave de acesso ao nosso registro akáshico, as experiências de outras vidas, enfim, todo o nosso registro. Existem as iniciações em relação aos Chandras, né? Que são iniciações muito características das saídas a campo, em que
através de uma nave, através do equipamento dos guias, eles projetam um campo de energia em determinado ponto onde está acontecendo uma saída de campo, e as pessoas dentro de um Chandra têm a possibilidade de uma vivência muito mais profunda. E dentro do Chandra também não existe a possibilidade de nenhum tipo de mentalismo. Então, eles criam essa experiência para as pessoas viverem experiências dentro de um campo construído através da tecnologia deles, para que a gente tenha uma experiência mais profunda, que pode ser um simples mapeamento do nosso estado mental, emocional, energético, num nível mais sutil, ou até um portal, né, entre as dimensões, num caso mais avançado. E a questão dos cristais de Césio, né, que é justamente o, digamos assim, o pilar da nossa apresentação hoje. Então, o que vem a ser os cristais de Césio, né? Eu vou usar nessa fase inicial aqui o guia de práticas para que a gente possa conversar sobre isso. Gente, se em algum momento qualquer dúvida surgir, vocês podem me interromper, não é porque eu estou compartilhando nada aqui a tela, vocês podem perguntar livremente. Só uma pergunta, Romeu. Claro. Nos Chandras, né? Isso é uma experiência física, né? Você não está em projeção, você é uma experiência física. Ela é uma experiência física, e pode ser uma experiência astral e mental também. Porque o que acontece? Pensa assim, aquilo que a gente vai viver dentro do Chandra, ela pode ser desde uma experiência que a gente saia, seja levado, projetado para algum lugar, né? Ou pode ser uma experiência que você viva ali algo no interior do Chandra. Eu tive duas experiências para compartilhar sobre isso, a diferença entre elas. Uma vez fui projetado até o Salão dos 24 Anciões, vivi uma experiência lá, e outra vez eu fui chamado a atenção que existia um guia chamado Ing, que estava num Chandra muito espesso, assim, parecia que você não conseguia ver quase nada à frente. E ele vem na minha mente e me chama a atenção e fala, olha, visualize como que eu estou dentro do Chandra. E daí eu sabia que tinham 4 pessoas junto comigo no lugar. E eu conseguia ver 5 pessoas na minha frente, mas só o vulto ali através da nela. E ele se demonstrou que ele estava ali fisicamente naquele momento. A hora que eu percebi isso, ele me levou projetado para outro lugar. Então, ou seja, as coisas podem acontecer dentro do Chandra, sendo nesses 3 níveis, físico, astral e mental. E você pode ir também para um outro universo com o seu corpo, certo? Se vocês já leram a experiência do Sisto ou do Charlie, que no início lá do processo eles foram através de um Chandra e se abriu um Chandra e foi em experiências diferentes, né? Não foi ao mesmo tempo cada um. Eles estavam em Chandras diferentes, aliás. E um foi para Apo, né, o planeta dos Apunianos, em Alpha Centauro, e outro foi até Morley. Então, ou seja, os Chandras no estágio mais avançado, que dentro do processo Gama a gente fala de Chandra Gimbra, né? Principalmente os peruanos chamam assim. Ele é um portal. É um portal, certo? É um portal. Ele é um portal. Tá. Legal. Obrigado. Gratidão. Romeu? Oi. Romeu? Será que é possível aumentar um pouquinho a letra do que você está projetando? Porque eu estou no celular, está tão pequenininho. Com certeza. Aí. Ai, que bom. Puxa, muito obrigada. Está Vocês ótimo. Vocês conseguem Tá ver bom. bem? Bem, está ótimo. Obrigada. Até para não ficar maçante aqui, gente, eu só vou primeiro ler uma pequena parte do que diz no guia de práticas para a gente conversar sobre. Né? O que acontece? Ele é considerado, a recepção de cristais é considerado um segundo grau de iniciação dentro do processo 1. Tá? Então, o que acontece? O que diz o guia de prática sobre isso? Os cristais de Césio são antenas catalisadoras
que colaboram com nossos mecanismos sutis de recepção de energias. Atuam como filtros de radiações cósmicas, que na realidade chegarão com maior força e menor oposição. A finalidade dessas duas pirâmides é prover a todos os membros da missão Roma. Acredito que está um pouco errado aqui, mas é de proteção da luz violeta cósmica, mediante o melhor aproveitamento da mesma. Essa luz, como recordamos, se desprende do Sol central da galáxia, chamado de Sol manásio. Os cristais de césio não se referem ao mesmo material radioativo que utilizamos aqui na Terra. Esses objetos, cuja forma é quase piramidal e de aproximadamente de 6 a 7 centímetros de altura, e por 5 a 6 centímetros de base, são materializados de maneira variada pelos extraterrestres durante as atividades de campo específicas para esse fim. Isso é, algumas vezes aparecem como pequenas massas nebulosas, sendo mais comum aparecerem de maneira tênue. Sua composição nos lembra uma substância fosforescente e sutil, que possui peso e transmite sensações térmicas. Esses cristais piramidais são oferecidos aos pares, isso é, um a cada mão. De conformidade a uma convenção realizada com os guias de missão, foi estabelecido que houvessem 3 pares de cristais a serem oferecidos ao longo do trabalho formativo para o grupo atingir a condição de facilitador, isso é, uma opção e não uma obrigação. Os cristais não são somente um indicativo do desenvolvimento da pessoa, de um grupo ou pessoa, mas possuem também uma função específica. O primeiro par de cristais encontra-se aliado à recepção do nome cósmico, já que são oferecidos para ampliar a capacidade paranormal vinculada à comunicação e às percepções extrasensoriais, servindo como um reforço ao processo de contato e como estimulador à captação de energia. A vida útil dessa substância em nosso organismo não ultrapassa os 3 meses. Deve ser reforçado pela recepção do próximo par de cristais, que possuem a mesma duração. Somente os terceiros pares de cristais possuem um efeito permanente e definitivo, embora possam ser neutralizados a qualquer momento pelos próprios. Os 2 pares de cristal são incorporados ao corpo pelo ponto chamado de garganta, ou chakra laríngeo, sendo o terceiro par será incorporado pelo plexo solar. Embora os cristais sejam ferramentas importantes, não são imprescindíveis para o exercício e desenvolvimento da comunicação e do contato, já que servem fundamentalmente para facilitar o trabalho de instrução de campo. Os cristais de césio podem ser recebidos em grupo ou sozinho, ou seja, durante uma saída de campo ou até no interior de uma casa. Pode ser esta recepção consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, em vigília ou em sonhos. Os cristais são projetados pelos guias sempre desde uma nave que se encontra próxima, esteja visível ou não. Já recebidos os cristais, podem ser apreciados à simples vista nas mãos das pessoas que estão em atitude de recepção, primeiramente como cones luminosos, ou às vezes parecem com uma forma de brilho nas mãos, como pedrinhas redondas que aparecem e exibem suas pontas piramidais algo transparente e azulada, outras vezes. As sensações, então, são múltiplas, ou seja, de peso nas mãos, a queimação como gelo seco ou outra sensação. Após a recepção de cristais, nos primeiros dias, nosso corpo necessita de uma dieta rica em vitamina B12. Podemos encontrar no mamão, cacau, alcachofa, ovos, entre outros. Bom, gente, eu quis ler, por quê? Para a gente primeiro afinar o entendimento sobre... Porque o que acontece? Aqui no Guia de Práticas diz que tem que ser ou no 5º chakra, o segundo, ou enfim.
Já vi muita gente recebendo o quarto chakra, isso varia também de acordo com a missão das pessoas e o ponto específico dos chakras em que os guias querem potencializar energeticamente. Tá? Mas o que acontece aqui? Primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o entendimento. Aonde se encontram... eles são materiais? Eles são astrais? O que são os cristais de Césio? Eles são conectados ao nosso corpo duplo etérico. Duplo etérico é justamente a conexão entre o corpo físico e o corpo astral. Duplo etérico é onde se encontram os chakras. Ou seja, eles são uma tecnologia desenvolvida pelos guias extraterrestres e colocados em auxílio, né, das pessoas para que elas potencializem suas capacidades extrasensoriais de acordo com a demanda que existe no processo individual de cada um. Então, assim, se a gente fala sobre isso, vem de encontro ao início da minha fala, que é, eu não possuía nenhuma habilidade extrasensorial antes do processo. Não vim por ele por conta disso. Eu sei que existem pessoas que já possuem e vêm até o processo Rama, mas os cristais de Césio é uma tecnologia utilizada por eles. Então, o que acontece? Né? Na minha primeira recepção de cristais, eu estava sozinho, dentro de um autocontrole, e é muito comum que as pessoas recebam, muitas vezes, nas próprias reuniões, virtuais, presenciais, enfim. Mas a minha foi dentro de uma saída de campo. E eu estava sozinho, dentro do autocontrole, sentado numa cadeira. E me surgiu no pensamento, naquele momento não tinha tanta habilidade ainda com comunicação, mas me surgiu claramente na minha mente a ideia de que havia um Chandra ao redor, e surgiu na minha mente a ideia de deixar minhas mãos espalmadas, assim, né? E na medida em que e um sinal para eu relaxar, para eu esvaziar minha mente e tudo mais. E eu fiquei com as mãos espalmadas. Em determinado momento, eu senti que elas pesaram, né? E olhei assim, abri levemente o olho, olhei de canto de olho, porque geralmente é esse, o de canto de olho que a gente consegue ver ele bem se formando, e senti esse peso. E nisso me veio uma ideia de uma integração, eu integrei no meu chakra cardíaco. Nesse momento, eu senti como se ao mesmo tempo eu estivesse conectado com o planeta, com o cosmos, com tudo, senti uma integração muito grande dentro de mim. Meu corpo inteiro esquentou, eu senti ele inteiro esquentar, assim, podia sentir fisicamente algum tipo de alteração que acontecia comigo. E é uma sensação positiva, algumas pessoas relatam uma certa tontura ou alguma coisa assim, mas no meu caso não existiu isso. Eu me senti muito bem, muito conectado, e ali eu tive uma baita comunicação e uma experiência bem profunda. Então esse foi meu primeiro cristal de Césio, quando recebi. E o que acontece nesse momento? Aos poucos, você vai percebendo, principalmente ao longo desses primeiros meses, né, que você consegue captar determinadas ou sensações ou visualizações que antes não eram possíveis. Aos poucos começou a aflorar visualização no plano astral, quando eu simplesmente fechava os olhos. Eu conseguia entender e mapear onde é que os guias estavam no ambiente. E a comunicação, então, isso ela foi hiperpotencializada, digamos assim. Então, é algo muito palpável. Não sei como explicar de outra forma. Isso porque a minha experiência foi consciente. E a gente já teve uma experiência de um membro do nosso grupo aqui de Guarapuava, que ele teve em uma saída de campo, que veio o Cisto até aqui. O Cisto estava aqui. E ele
na saída de campo, um dos membros do nosso grupo viu ele recebendo os cristais dentro da prática de meditação. E tal, ele, beleza, recebeu, e ele, depois, se perguntar para ele, não tinha essa consciência. Depois de uma meditação, meses depois do grupo, ele teve essa consciência do momento que tem um determinado dia, né? Esse processo em relação ao primeiro par de cristais dele. Então, assim, é muito relativo como que é a experiência de cada um. É difícil você precisar que é de um jeito, é de uma forma, é de um ponto específico. Já aconteceu muitas pessoas que já tinham recebido, por exemplo, 1, 2 pares de cristais e vieram para mim e falaram: ó, meu, eu acho que recebi. Eu não sei, eu estou com essa intuição, eu estou com essa intuição. Eu falei: olha, vai lá e confirma. Pede uma confirmação visual para os guias, porque dentro do processo das iniciações, Rama, a gente tem que contar sempre com essa possibilidade da confirmação. Se a gente tem dúvida, confirma. É isso que eu sempre digo. Né? E depois foi confirmado que já tinham recebido até 2 pares de cristal e naquele momento não tinha ainda esse entendimento consciente. Então, assim, depende muito da questão e da vivência, né, de cada um. Depois desse processo, creio que passaram 6 meses por aí, eu tive também a recepção do segundo par de cristal. O que acontece com os 2 primeiros? Eles são provisórios. E eles servem para quê? Para que nosso corpo físico, os nossos corpos sutis, eles se acostumem com aquele potencializador de energia. Porque o que o cristal de Césio faz? Ele potencializa a energia do nosso campo, potencializa a elevação da nossa vibração, justamente para que a gente tenha contato com os guias e possa elevar a nossa frequência, né, e atingir esse tipo de experiência. E ele também cria um fluxo na dinâmica entre os chakras que também auxilia todo esse processo. Não é à toa que eles são localizados justamente no duplo etérico, que é o corpo sutil onde estão localizados os 7 chakras. Então, nessa segunda recepção, eu tive a possibilidade de receber o segundo par de cristais. Foi já uma experiência que foi um pouco próxima daquilo que eu tinha vivido no primeiro. E já não sei, só que teve um fator diferente. Eu percebi o desenvolvimento de outras capacidades, como, por exemplo, a facilidade em projeção, a facilidade de estar consciente no astral, principalmente quando a gente dorme, são ações conscientes, ou a projeção, né? E comecei a perceber já uma facilidade na compreensão de determinadas experiências, determinadas mensagens. Vou dar um exemplo claro. Tinha recebido mensagens antes desse processo dos 2 cristais. Depois dessa recepção, li as mesmas mensagens e entendi coisas mais profundas do que antes. Então, assim, não tem que entender que a recepção dos cristais faz parte do processo de merecimento. Nunca coloque nisso. Merecimento faz parte da nossa matriz mental 3D aqui na Terra. A questão da recepção dos cristais é porque eles têm a intenção de potencializar determinada capacidade sensorial que a pessoa vai utilizar para desenvolver-se em grupo, né? E o nosso grupo, o meu grupo, agora falar 2, aquele que foi o meu grupo de trabalho, sempre, a gente desenvolveu diferentes potencialidades extrasensoriais. Então, o grupo se completava. Então, isso era muito interessante. Então, vocês perceberem que a dinâmica do processo não se dá somente no individual, também no coletivo. E cada um do meu grupo viveu formas de recepção, né, dos cristais também de forma diferente. Bem, dito isso, eu passei, naquela época, um bom tempo
até receber o terceiro par de cristais. E naquela época eu já ajudava a facilitar os grupos, eu já estava auxiliando o EMA nessa questão da coordenação, e eu tinha de resposta dos guias, inclusive confirmada, que na verdade ainda meu segundo par ele estava ainda, né, sendo preservado até que eu recebi o terceiro par de cristais. E o que acontece com o terceiro par? É como se fosse uma pecinha final dentro do processo, né? Porque a partir dele, além de você escolher se vai facilitar ou não o processo de evidência e tudo mais, ele também é um encaixe que faltava nessa tríade, né, dos três pares. Então, dentro desse tipo de iniciação, dentro do próprio processo, eu fui, inclusive, compreendendo com os guias aquilo que eles estavam querendo potencializar. E por isso a recepção. Então, não tem a ver com merecimento, tem a ver com a necessidade relacionada ao nosso caminho individual, que a gente vai trilhar e também no grupo. Então, assim, a própria questão do nome cósmico passa por aí. Se a gente está desenvolvendo nossa caminhada, de repente recebe o nome cósmico, é porque ele tem a ver com aquele momento evolutivo que a gente está vivendo. E eu já percebi muitas vezes que as pessoas tendem a ter ansiedade em passar por esse tipo de iniciação, né? E ela vai estar extremamente conectada com o nosso momento de viver esse processo. Então, se a gente coloca a mente na jogada, coloca o ego na jogada, a gente vai querer viver todas as fases da experiência de uma vez só, né? Para viver aquilo. E, na verdade, ela vai ser sempre de encontro com a nossa real necessidade de momento. Seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista dos corpos sutis, seja do ponto de vista do nosso emocional, do nosso mental, da nossa vibração como um todo. Falando muito rápido, como que tá? Tá dando para entender? Se tem alguma pergunta? Eu tô... Tá ótimo, Romeu. Eu queria acrescentar uma coisa que veio para mim numa saída, que na hora da meditação, né, entre os facilitadores, eu perguntei, né, para os guias, quem ia receber o cristal naquela saída. Aí eu não me esqueço essa resposta, quem precisa trabalhar. Eu entendi que não era merecimento mesmo, né, é o desenvolvimento para psico e também para trabalho. Né? Uma coisa é o autoconhecimento, que faz parte do processo, isso vai te ajudar, mas outra coisa era o desenvolvimento extrasensorial. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, essa questão da gente continua, né, se desenvolvendo, porque não é só receber os cristais e pronto. E a gente tem outras vidas que a gente também já foi iniciado lá. Talvez o nosso relembrar e continuar essa caminhada, né? Sem dúvidas. Sabe que quando a gente fala porque a gente tende a colocar o merecimento nas coisas, né? A nossa mente ela foi configurada desde o início que a gente nasceu para os nossos pais, do tipo, opa, merecimento, prêmio, né? É coisa que a gente não merece, castigo. Então, a gente, não por culpa deles nem nada, mas assim, a nossa sociedade construiu a forma de compreensão e de raciocínio dessa seguinte forma. Merecimento, prêmio, né? Algo negativo, castigo. Então, a gente tende a compreender que os guias utilizam essa lógica na conexão deles conosco. E isso não é assim, né? Justamente para que a gente possa avançar dentro do nosso próprio processo, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, às vezes a gente precisa de algo assim. Então, é mais nesse sentido do que, olha, agora você está de acordo com o regulamento e as regras do programa. Não, isso é bobagem. Não é assim que acontece. E, desculpa, a segunda parte da tua pergunta era o quê? É a continuidade do desenvolvimento parapsíquico, né? Porque eu sinto que é como se fosse um degrau que a gente vai trilhando, seja na saída a campo, seja nas práticas, no trabalho com chakras, né? Então, eu sinto que esse desenvolvimento continua, né?
Isso, e ele não se limita só na questão da recepção dos cristais, ou do nome cósmico, ou de estar dentro de uma experiência Shendra. Por exemplo, dentro de uma experiência Shendra, os guias têm uma possibilidade de mapear todas as nossas camadas dentro do Shendra, né? Não que eles não consigam sem isso, mas ali é um equipamento que auxilia e muito eles a verem que nível de experiência a gente está preparado para viver. Porque eles nunca vão criar uma experiência para a gente viver além da nossa capacidade de transpassar e percorrer ela. Então, esse desenvolvimento acontece muitas vezes até em experiências Shendra, né? Através a gente sempre dá risada, né? Brinca que os guias colocam, unem o Tico e o Teco ali, colocam um fiozinho a mais, e nos auxiliam. O que é isso? Na verdade, às vezes faz uma irradiação específica, né? Alinha os nossos chakras, eleva a nossa vibração, e daí passa uma informação, nos levam projetados até um determinado local. Eu tive uma possibilidade, né, até compartilhando isso que a Fabi falou, de ter uma experiência que foi muito interessante. Eu não tinha muita experiência em projeção. Então, na expedição de 2016, que foi para Paraúna, eu estava fazendo uma meditação e fui projetado por um guia até a Serra da Portaria. E ele me mostrou que existia na montanha um rosto e que embaixo do rosto existia uma caverna. E, bom, comecei a perguntar para as pessoas, ninguém sabia de rosto, ninguém sabia de caverna. Eu falei, bom, viajei, né? Isso foi uma coisa que aconteceu na minha cabeça. Eis que chego na Serra da Portaria, no segundo dia que a gente está lá, estou andando e a gente se depara com um rosto. Mas ninguém sabia de caverna nenhuma que existia embaixo. E, por conta dessa minha experiência, a gente dividiu o grupo, o pai do grupo foi para outro lugar, para mapear um outro lugar, e eu fui com outro grupo que a gente ia buscar encontrar essa caverna, né? Eis que a gente encontra, ela existia de fato. Ou seja, ninguém conhecia ela ainda, foi um lugar das experiências mais fortes que a gente viveu, e eu fui conduzido astralmente até aquele lugar. Eu não tinha grandes habilidades de projeção astral naquele momento, mas quando os guias querem que a gente se projete, isso eles fazem acontecer. Entende? Então, parte do processo dos grupos de contato e através também desse tipo de iniciação dos cristais, auxilia o processo deles desenvolverem esse tipo de experiência com a gente. E tem também aquele nível de experiência que a gente tem que muitas vezes não está nem consciente. Então, a gente pode viver um tipo de experiência e só se recordar depois, e só entender depois, assim, com mensagens, assim, com outras coisas. Então, ou seja, dentro do processo do contato em si, dos grupos de contato, a gente vai desenvolvendo justamente aquelas potencialidades que necessitamos do lado direito do cérebro para que a gente suba, igual a Fábio falou, cada vez mais degraus dentro do próprio processo, dentro do nosso próprio desenvolvimento. Uma outra informação, depois quem quiser levantar a mão também já levanta, já aproveitando aí o gancho. Uma vez também numa saída veio para mim que uma saída de fato é quando todo mundo se conecta com os guias, todo mundo percebe o campo sutil, faz o trabalho com o local. Tudo que eu estava vivenciando ainda era treinamento, quando só tinha 2 se conectando, eu falei, putz, então assim, como uma coisa vagarosa, né, bem demorada, que na verdade todos nós estamos nesse caminho de várias iniciações, né, independente do rama, outros processos, a gente está sempre iniciando, né, aí foi assim, olha, ainda está. E como nós somos protagonistas também, às vezes a gente fica numa certa passividade, achando, o que eu tenho que fazer aqui nesse local? Eu vou fazer isso. E o que você pode com o grupo propor ou experienciar, né? Eu sinto que falta um pouco mais desse protagonismo, né? E claro, a gente tem N questões aí, tempo de prática, né? Fazer essas práticas, né? Então, é isso. Olha, uma coisa que eu percebo que por exemplo, eu vou sempre citar meu grupo, porque foi a minha base de caminhada ali. Então, até recentemente a gente fez uma live ali do contato programado, são aquelas pessoas. Tá?
Hoje em dia, todo mundo tem recepção dos 3 pares, todo mundo tem nome cósmico, todo mundo canaliza mensagem, todo mundo sabe se projetar, todo mundo tem visualização astral. Ou seja, todo mundo se desenvolveu junto. E isso é muito importante falar, porque um grupo, no começo existia, no começo só eu e o René eram antenas. Depois não, depois todo mundo passou, desenvolveu o seu processo, sua capacidade de comunicação, e a gente confirmou tudo junto, toda a experiência de todo mundo, o tempo inteiro. Então, é fundamental esse desenvolvimento em grupo. Ele é muito importante, né? E dentro desse processo, assim, a gente acabou percebendo que ao longo das experiências e aquilo que a gente ia compartilhando um com os outros, das vivências, das meditações, das comunicações, das confirmações, tudo aquilo que a gente estava sentindo, né? É importante de dizer um ponto específico. Quando eu hoje, na experiência nossa da cúpula, não sei se vocês perceberam que eu fiz questão de a gente canalizar a energia do amor, amor próprio, amor às outras pessoas. Por quê? A energia dos sentimentos são potencializadores das nossas capacidades extrasensoriais. A energia dos sentimentos, amor, perdão, gratidão, felicidade, plenitude, paz interior, liberdade, amizade, prosperidade, são energias de alta vibração. Então, tudo aquilo que faça com que a gente eleve a nossa vibração, a gente passa a utilizar a mente consciente. A mente consciente ela tem outras capacidades extrasensoriais que a mente inconsciente não tem. A mente inconsciente é só um computador. Ele é um computador limitado. Ele, principalmente, a grande parte da operação da mente inconsciente é positivo, negativo, certo, errado, bem, mal, 880, acredito ou duvido, sabe? São uma análise rasa de informação. A mente consciente, não. Ela tem uma capacidade expandida, além das capacidades extrasensoriais que a gente acaba exercitando. Para quem não sabe, a nossa glândula pineal ela está aqui no centro da cabeça. E ela é como se fosse uma antena de captação e de emanação de informações. Então, a gente consegue se conectar com qualquer um, ir para qualquer lugar, ter acesso a qualquer nível de experiência. Se a gente utiliza essa parte importante do nosso cérebro. Então, o que acontece muitas vezes? Né? Você pode ver, o símbolo da escola Olho de Horus do Antigo Egito é a glândula pineal. Enquanto a ciência nem tinha ideia de que isso existia, eles já utilizavam desse conhecimento. Dizem que na antiga Lemúria, a glândula pineal das pessoas tinha um tamanho próximo de uma laranja. Hoje, o tamanho da nossa pineal tem o tamanho de um grão de feijão e olha lá. Ou seja, o tamanho da diferença da capacidade psíquica, extrasensorial desenvolvida pelos lemurianos e nós, seres humanos hoje, é extremamente menor hoje em dia, né? Então, o que acontece? Todos esses recursos dos cristais de Césio, das iniciações dos processos, da facilidade dos guias em vir até nós, nos passar determinadas irradiações de energia, tudo isso faz com que a gente passe a desenvolver e a conectar pontos no nosso cérebro, de sinapses e coisas assim, que a gente antes não tinha. Você pode ver quando, não sei se já acompanharam alguma vez aquela reportagem do Deepak Chopra, que ele foi num laboratório de neurociência e conectaram eletrodos no cérebro dele para mapear quais áreas do cérebro eram utilizadas para a meditação. Ou seja, a própria meditação como um todo já é um fator que já auxilia o nosso desenvolvimento extrasensorial. Ele, somado aos processos e as iniciações dentro do processo Rama, eles fazem com que a gente consiga, cada vez mais, aprofundar o nível de experiência que a gente antes nem sabia que era possível acontecer. E não é porque somos especiais, porque somos escolhidos, nada disso. Porque esses seres eles têm um compromisso e um trabalho relacionado à humanidade tão sério, tão profundo,
que quem queira participar desse processo vai passar por isso, levando, claro, né, de acordo com aquilo que tem que ser vivido. Então, assim, eu queria quebrar um pouco essa imagem, assim, de que as pessoas que evoluem dentro do processo do contato são especiais, são sensitivos, são, né, médiums. Não. Existem pessoas que já têm habilidades desenvolvidas e isso vai somar dentro do processo dela. Isso não vai atrapalhar, né? Mas grande parte das pessoas que eu conheço, que convivi dentro do processo de contato, não começaram, né, com nenhum poder especial, nenhuma capacidade especial. E se desenvolveram durante o processo. Por favor, Hélio. Romeu, considerando o que você falou, né, eu estou levando em consideração que o cristal é uma ferramenta, um instrumento universal, né, Exato. que catalisa um processo, potencializa né, alguma conexão aí, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu te perguntar, esse cristal que a gente está tratando, ele tem correlação, não sei, com aqueles cristais das iniciações dos 7 raios? Não sei se você Olha, sabe o que eu tô... o que acontece, né? Essas das cristais de iniciação dos 7 raios relacionadas à fraternidade branca. É. Olha, o que eu posso te dizer? Eu sempre falo que eu não costumo dizer sobre aquilo que eu não sei. Eu sei sobre os processos de iniciação dentro do ramo, confesso que eu não sei se é a mesma coisa, mas tem a fraternidade branca no meio. Então, algumas pessoas, inclusive, receberam cristais de mestre da fraternidade branca ao invés dos guias confederados. É possível que seja, mas eu teria que ter maiores informações disso. Confesso que eu não conheço esse tipo de iniciação. Pelo que eu vi, né, eu comecei a fazer, não terminei ainda, mas é uma forma de você potencializar mesmo a conexão com um determinado raio. Uma vez que você termina, né, você vai ter isso aí. E pelo que você está falando, né, pela sua explicação, eu imagino que Tem uma seja a mesma coisa, função, mas eu não sei se é, vamos dizer assim, a tem uma mesma relação essência. interessante com isso que você falou, por exemplo, meu terceiro par de cristal, ele veio azul. E ele foi colocado no meu chakra laríngico porque justamente a minha missão era relacionada a expressar, a falar, a ensinar, a transmitir. Então, né, pode ser que tenha uma correlação bem interessante. Cada raio tem seu papel e tem seu porquê. Interessante. Vou Tem, buscar pesquisar também. tem mais uma coisa que eu queria relatar. Numa saída a campo, antes de ir, na primeira saída a campo que eu fui, até que onde eu conheci pessoalmente a Fabi e tal, que a gente foi no Gardênia, a gente tem essas reuniões, né, que prepara, que vai ambientizando aí, fortalecendo a egrégora e tal. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Manuel, né? E ele deu uma palestrinha lá, estava falando, né? Inclusive, um ponto da conversa foi sobre os cristais. E ele mostrou algumas figuras na palestrinha lá, e eu até dei um print, porque, não sei se a Fabi recorda, eu até mandei para ela. Eu, em outra frente de estudo, vamos dizer assim, eu tive um insight, e esse insight era exatamente uma das figuras que ele mostrou. É igualzinho, sem pôr, sem tirar. E esse insight seria como se fosse um eu superior, vestindo uma túnica com um tabardo, sei lá, alguma coisa assim, e tinha esse símbolo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus. Aí depois, agora você falando, eu fico pensando assim, não necessariamente a gente tenha, mas às vezes um fractal, um eu superior, possui essa conexão, e como eu estava começando assim no ramo e tal, mostrar, ó, a gente tá com isso aí, ó, vai, aproveita, Legal, entendeu? legal. Alguma coisa desse sentido. Isso é muito legal de você relatar, porque com certeza quando a gente vai avançando no processo, a gente vai passar por essa experiência do eu superior, né? Do nosso eu mais profundo, ou nosso eu
quarta dimensão, digamos assim. E é importante que a gente perceba que a gente vai entendendo os sinais que o nosso mestre interno, digamos assim, nos indica que esse é um caminho que vai ser muito proveitoso, porque vai existir a possibilidade de uma conexão entre essa ponte, entre o nosso ego, eu, de terceira dimensão aqui, e as nossas esferas, né, de consciência acima. Passei por uma experiência parecida com a tua também. E é importante que a gente perceba que, se é necessário para o nosso processo, logo no início, vamos dizer no teu caso, ali, quando você viu a sua experiência, para potencializar justamente essa experiência, e você emergir no processo, você receber um cristal logo no início, teria acontecido. E os guias fazem isso, não tem essa digamos, de tempo ou alguma coisa assim. Se ali, naquele momento, fosse o caso, eles teriam justamente feito isso para possibilitar que essa conexão entre nós e o nosso eu superior seja cada vez mais constante, cada vez mais profunda. Então, dentro do processo que a gente vai evoluindo, dentro do processo, a gente vai tendo alguns acessos e, aos poucos, a gente vai juntando peças, entendendo cada vez mais esse tipo de conexão. Eu tenho uma pergunta aqui, que não é do pessoal do grupo, mas que foi da última saída a campo, né? Eu perguntei para o pessoal que teve a iniciação se eles tinham alguma pergunta, né? Aí duas fizeram perguntas muito similares, né? Após recebimento, tanto do nome cósmico ou do primeiro cristal, e aí, o que eu devo fazer? Então, acho que é interessante, porque vai ter gente escutando, né? O que fazer com isso, né? Com essa iniciação. Tá. Antes que eu esqueça, ele só se você tiver dúvida e quiser aprofundar um pouco mais essa informação aí do eu superior, vê lá no meu canal a live sobre mônada, tá? Mônada. Isso pode complementar a informação. Eu vi lá, eu assisti já. Eu vi que ajuda bastante a dar uma esclarecida em algumas coisas ali. A parte estrutural, né, de chegada. Isso, exatamente. Eu achei bem legal. Legal, maravilha. Então, Fabi, essa questão, tá? Recebi o nome cósmico, recebi as 3 iniciações de cristais. Olha, elas são apenas ferramentas para o nosso processo, para o nosso trabalho de evolução interna. Elas não são um critério de dizer, olha, já cheguei lá, já consegui, já estou capacitado, já estou graduado. Não, eles são só potencializadores do nosso processo para que a gente possa continuar desenvolvendo nossa caminhada, caminhada espiritual, né? Eu acho que o último cristal eu recebi aqui uns 8, 9 anos, não sei. E estou aqui, me autoconhecendo cada vez mais, emergindo dentro de mim mesmo, observando novas camadas. E acho que a grande questão aqui é que a gente vai entendendo que, com tudo isso que a gente vai, vive, entende, estuda, pesquisa, vive de experiência em termos de meditação, conexão com os guias, confirmações, a gente vai, né, fazendo o quê? O caminho de retorno para casa, para dentro do próprio interior. De autoconhecimento cada vez mais profundo, né? Quando a gente vai e observa que a gente tem determinadas iniciações, é porque a gente também aqui na Terra, na 3D, a gente tem muita questão assim, nossa, eu preciso chegar a um fim, a um objetivo. A evolução de consciência, a evolução espiritual já são um fim em si mesmo, né? E a gente precisa cada vez mais aprofundar nosso processo. Porque muitas vezes nosso ego prega peças, nossa, já cheguei lá e agora? Para onde eu vou? Né? E é só uma nova etapa que vai se abrir. Então, é importante que a gente perceba a importância dessas iniciações como um auxílio para potencializar o nosso próprio processo, né? Por exemplo, já recebi um nome cósmico há muito tempo atrás. Eu acho que eu procuro entoar ele todos os dias da minha vida, né? Para que esse efeito que ele tem dentro do nosso campo, da nossa vibração, ele seja cada vez mais
palpáveis, cada vez mais perceptíveis. Uma outra questão, Romeu, eu acredito usar, né, a ferramenta e treinar, tanto treinamento com o seu grupo. A gente está estudando guia de 24 práticas, né? Mas não adianta a gente fazer uma prática de treinamento de comunicação daqui a 6 meses. Como é que eles vão se conectar com a gente se a gente também demora para fazer esse desenvolvimento? Eu acho que o grupo potencializa e cada vez mais a gente treinar, né? Seja, como você falou do nome cósmico. Eu mesmo só usava o nome cósmico para saída. Depois eu falei, opa, não é só para saída, é para conexão comigo mesma. Então, Claro. para aumentar minha frequência, vou fazer um trabalho de chakras, usar, né, essas ferramentas, porque a gente realmente no meio da 3D a gente é engolido, né? E a gente tem que estar tendo uma prática, uma disciplina, independente de ter uma saída a campo, né? E na saída também estar aberto para treinar, verificar onde estão os portais da natureza, isso tudo para mim tá sendo tão interessante que eu até esqueço dos guias, eu quero lá só saber onde estão os portais, e acho que é o papel deles, são instrutores, não é para a gente criar uma dependência de fazer só pergunta e resposta, mas o que eu vou fazer com isso tudo, o dia que eu for em contato com a natureza, como é que eu posso usar essas ferramentas, né? Eu acho que às vezes a gente esquece, né, e se coloca muito em função de, mas isso é legal você falar também. O próprio contato deles conosco é um meio de evolução própria. Eles sempre colocaram essa constante máxima: encontrem-se e nos encontrarão. Por quê? Porque é um caminho interno, caminho de volta para casa, para a volta da nossa real natureza espiritual. Somos seres espirituais tendo uma vivência material, não o oposto. Cada vez mais que a gente está mais sutilizado, utiliza dessas ferramentas para se autoconhecer, a gente vai aprofundando cada vez mais do nosso próprio processo. Hoje em dia, os cristais de Césio são vitais na minha cabeça. Muitas das confirmações que hoje em dia eu recebo é através da vibração dos cristais. Se existe um guia no ambiente em que eu estou e eu não me dei conta, os cristais começam a vibrar. De repente percebo um guia, eles me confirmam que estou aqui. Muitas vezes, eu tenho dúvidas dentro da minha própria experiência de meditação, que eles me confirmam através da vibração dos cristais. Eu digo, olha, se realmente o que eu estou entendendo é isso, então que vibre. Ou se não é isso, não vibre. Então, assim, a gente vai utilizando dos cristais de Césio também como um elemento de confirmação no próprio processo que o nosso caminho avança, né? Então, ele também é esse tipo de ferramenta. Se vocês perguntarem para o Ema, por exemplo, para o Manuel, ele vai dizer, confirmei através dos meus cristais. O próprio Cis, quando ele veio aqui para Guarapava, nos ensinou a confirmar o nome cósmico das pessoas através da vibração dos cristais dos facilitadores. Então, ou seja, ela é uma baita ferramenta de confirmação das nossas próprias experiências, né? Vou dar um exemplo para vocês dentro de uma meditação minha. Eu estou num lugar, né? Eu fui até Morley, né? Segunda lua de Júpiter, para a nossa ciência Ganímedes. E é uma base da Confederação dos Mundos aqui no nosso Sistema Solar. Cheguei lá numa experiência, olha, eu tô em Morley, né? Vibrou meus cristais. Então, entende? Eles vão criando, através dessa ferramenta, uma linguagem entre nós e eles, sem precisar ser exatamente só uma comunicação, ou ter a necessidade de ter um avistamento o tempo inteiro, né? Para confirmar tudo. É já uma ponte a mais de conexão que eles mesmos criam. Por isso, eles criaram essa tecnologia, né? Que nada tem a ver com o nosso cristal de Césio aqui da Terra. Isso que você entendeu. Eu tenho uma dúvida. Por favor, fique à vontade. Deixa eu falar, é porque eu não consegui levantar a mãozinha, aí eu interrompi você, Romeu, desculpe. Mas, assim... É assim mesmo, gente, é assim mesmo.
Viu? Levanta agora aqui. Não, é o seguinte, você estava lendo um trecho do Guia de Práticas, e eu já estava com essa dúvida antes também, sobre a questão de neutralização dos cristais recebidos, né? Você leu que os próprios guias, eles podem neutralizar os cristais que foram recebidos, acho que até o segundo cristal, né? Como seria essa neutralização? Seria em função de quê? Na minha cabeça, fico pensando assim, será que a pessoa fez um mau uso? Ou então, sei lá, o ego dela inchou, ela se achando o avatar da nova era, e aí os guias podem falar, não, peraí, você recebeu seu cristal para o seu autoconhecimento, para o seu aprimoramento pessoal, né, para você trabalhar em grupo e para você se desenvolver. Então, você está com o seu ego lá em cima, peraí, vamos dar uma neutralizada. Será que é isso mesmo que eu pensei? Ou tem alguma Olha, outra função de neutralização? é um pouco por aí, mas pensa o seguinte, às vezes a pessoa, ela passou por anos da vida dela dentro desse processo, e depois ela não quis mais. Ela desistiu, ela foi para um outro caminho, viver uma outra forma de espiritualidade, sei lá, ou nem viver mais a espiritualidade, seja. Então, ou seja, para que ela vai portar uma ferramenta que vai ficar potencializando coisas que às vezes ela nem quer mais na vida dela naquele momento. Então, os guias são extremamente respeitosos em relação ao nosso livre-arbítrio. Então, se a gente não está mais conectado com o processo e não escolheu não viver mais esse tipo de experiência, não faz sentido que ele ainda continue ativo. Né? Por quê? Porque, assim, a gente tem que perceber que existe também um outro campo, um outro lado desse processo, que são as 7 leis universais. Então, se a gente quer estar em contato com os guias, né, a gente passa, vamos dizer assim, a ser tutorados e a ser protegidos, a nossa própria evolução espiritual, por esses seres, né? Então, existe também aqueles que querem fazer oposição a esse processo de evolução. Então, muitas vezes, como a gente está conectado, está com uma habilidade essa sensorial, utiliza essa ferramenta para evolução da habilidade sensorial, a desativação, muitas vezes, para que as pessoas depois não estão mais inseridas no processo, não vivam mais aquele processo de oposição. Porque elas não vão mais estar também inseridas naquilo que às vezes escolheu ver outro caminho. Espiritual, às vezes, olha, nesse momento não quero mais na vida, quem sabe lá na frente. Então, assim, aí é simplesmente uma desativação daquele processo. Não por, digamos assim, aquilo que eu falei no início, a questão do merecimento ou não, você não é mais digna, digamos assim, né? E mais por uma questão assim, tipo, a pessoa não está mais naquela vibração, e por vontade própria, né? Tipo, um respeito, né, à nossa vontade, porque eles respeitam muito o que a gente decide, né? De repente a gente não está mais na vibe, aí eles falam, não, então vamos desativar. Seria mais nesse sentido, Mais né? nesse sentido. Beleza, Marquinhos, obrigada. Minha amiga Neide, você levantou a mão. Acho que a Neide voltou também. Neide, está ouvindo? Você tinha levantado a Estou mão? ouvindo. Fica à vontade. Na hora que eu levantei, caiu a internet. Estou aqui, então. Primeiro, eu queria compartilhar que eu estou muito aliviada mesmo de estar compreendendo que não, os cristais não são uma forma de parabéns, de parabéns mesmo, tipo uma medalha. Olha, você fez direitinho, olha, essa medalha para você. Sim. E aí, eu estou achando ótimo compreender que bom, eu queria dizer como é que eu estou compreendendo. No nosso processo, né, de autoconhecimento, dentro desse campo, chega a determinado momento que os guias percebem, olha, aqui você está precisando de uma atualização ou de uma amplificação. Então, toma aqui. Como você está chamando de ferramenta. Então, agora você vai ver algo que você não estava conseguindo ver. É isso. Eu entendi dessa forma. É isso, Romeu? É exatamente isso.
Exatamente. Eu gostei demais de entender isso finalmente, porque eu acho que eu pessoalmente interpretei como se fosse uma medalha. E é muito bom que não seja. Claro, porque assim não é uma questão de que eles estão validando o nosso caminho. É uma questão que eles Exatamente. estão fazendo com que a gente tenha a possibilidade de conectar determinadas habilidades sensoriais que vão ajudar no nosso processo, qual? De contato e também interno. Sim. Porque O que... a grande questão que eles entendem e facilitam a humanidade em relação ao contato extraterrestre, para que ela seja um meio e não um fim. O contato com eles não é um fim, é um Sim. meio de contato interno, de caminhada espiritual e conexão interior. Isso me dá a impressão que eles estão, na verdade, acompanhando o nosso processo. Exato. E não validando ou dando notas, mas Exato. acompanhando. Aqui nesse ponto é importante que aconteça essa amplificação. A própria questão, por exemplo, das comunicações, das confirmações, que eu te interromper, é também não para validar, e sim para tirar dúvidas. Porque às vezes a gente tem dúvidas necessárias de serem tiradas, de serem removidas, e que a gente possa seguir na linha do entendimento. Joia. Era isso que eu queria compartilhar. Gratidão, ótima pergunta. Meu amigo Obrigada Gilberto, sua mão. Oi, Romeu. Eu queria só, rapidinho, é até fora um pouco do assunto. É que você comentou que você, por exemplo, quando você não está com a visão focada numa coisa, você consegue ver. Então, por exemplo, você falou que a gente conseguiria ver os cristais, mas não olhando diretamente para ele, é meio de rabo de olho, né, que a gente fala, né? Aquela visão periférica aqui, meia lateral. Por que isso? Aí que eu fiquei na dúvida disso aí. Olha, até a Helena já participou junto comigo de uma recepção coletiva de cristais, né, onde as pessoas ficam tudo num círculo e os facilitadores ficam ao redor e daí ficam vendo se o cristal acaba materializando na mão das pessoas e aí para ajudar a integrar, né? O que acontece? Não é que você não consegue ver, é que você tem que perceber que se ele é uma ferramenta que é a nível dupletérico. Ele não é físico e material e também não é astral, ele é dupletérico. Então, a nossa visão que você consegue perceber, não vou usar essa comparação porque é mais difícil de perceber os chakras, mas é a mesma coisa se tentasse ver com os olhos físicos os chakras, que são pontos energéticos, que é justamente onde os chakras, onde os cristais são integrados. O que acontece com o canto de olho, essa visão periférica? Sabe quando a gente percebe, nunca viveram isso, de perceber que um guia, alguém chegou no ambiente, mas você acaba tendo essa sensação de ver como, sei lá, um vulto ou alguma coisa assim. Então, como nossos olhos, né, a gente sempre está buscando ver com os olhos esse tipo de experiência, né? Mas eu, por exemplo, consegui perceber mesmo que os chakras, que os cristais estavam ali nas pessoas, a maior parte das vezes de olhos fechados. Então, às vezes, você está andando ali ao redor das pessoas numa recepção coletiva de cristais e, tipo, de olhos fechados. Não, peraí, estou sentindo aqui. Aí você vai, chama outro facilitador, os dois dão uma olhada. Não, tá ali já, se formou. Então, beleza. Então, o que acontece? Essa visão, ela está muito mais próxima de uma visualização astral, digamos assim, do que a visão física, né, com o nosso olho. Ele é uma captação que a gente às vezes acaba fazendo uma leitura de enxergar. Nossa, consegui ver. A gente até fala, consegui ver. Mas, na verdade, não, a gente conseguiu captar que aquilo está ali, né? Só que a nossa matriz mental eu vejo através dos olhos físicos. E muitas vezes a gente está utilizando aqui o terceiro olho para conseguir captar aquilo. Né? Eu digo porque assim, eu percebo bastante coisa com essa visão periférica, sabe? Que nem você falou, é vulto, é uma coisinha, e eu acho que o pessoal aqui também passa por isso, né? E até ficou uma dúvida mesmo sobre isso. Sim, exatamente.
É porque a mesma coisa, assim, vamos lá, às vezes eu percebo um guia, vou chamar um Tarel é um guia bem presente, às vezes eu percebo um Tarel, às vezes eu estou de olho aberto, não estou meditando, não estou nada, às vezes eu percebo, peraí, e vejo com a visão periférica, consigo vê-lo, né? Aí, de repente, a gente naturalmente o instinto, né, de olhar de frente, assim, daí você não vê, né? De repente, assim. Então, a primeira coisa, né? Confirmar, né? Então, você tem o periférico, quando você vira o olho, some. Você, putz, será que foi mesmo? Exatamente, isso acontece. Não, beleza, obrigado. Gratidão. Legal, excelente Só, pergunta. só completando um pouquinho, né, sobre isso que você falou, Romeu, esse momento que a gente viveu junto, aquela experiência de Chandra em entrega coletiva de cristais, foi um tirateima para mim, porque a gente vê, muitas vezes, como se fossem duas realidades simultâneas, né? E aí você fala assim, nossa, mas eu estou dentro do Chandra, se dentro do Chandra não tem mentalismo, né? Isso está sendo real. E no momento teve uma coisa que eu queria compartilhar aqui, né? Que tinha um irmão que estava recebendo o cristal, eu estava vendo, mas eu estava na dúvida. A hora que eu fui para acoplar entre o laríngeo e o cardíaco, Romeu foi junto comigo. Eu falei, nossa, se eu tinha alguma dúvida, dissipou, porque os dois foram juntos, da mesma pessoa, a gente estava vendo a mesma realidade ali. Então, é muito... Fez o mesmo movimento. É muito maravilhoso, porque não existe uma confirmação maior do que aquela que o seu irmão do lado também está vendo a mesma coisa que você, né? Está vivendo a mesma experiência, e a sensação que a gente tem é de estar entre dois mundos mesmo, né? A nossa realidade física e aquela realidade que a gente está experienciando. Então, eu queria completar aí essa experiência, porque realmente foi muito linda, foi um divisor de águas para mim. Foi muito legal. Essa foi uma experiência lá em Minas, gratidão por lembrar os detalhes. Ela foi numa saída de campo lá com os nossos irmãos mineiros, lá numa saída que fez em abril, né? Em abril. Abril. Seu aniversário. É no dia do meu aniversário. Isso. Foi. Um baita presente. Foi teu presentão. Legal. Não, e o que acontece, né? As recepções de cristais, elas podem ter... É legal falar sobre isso. Agora você me lembrou de um pouco. Elas podem acontecer numa simples meditação, numa reunião de grupo, numa saída a campo. Agora, a recepção do terceiro par de cristais tem um protocolo, que a gente tem que ter o avistamento de uma nave. Ele tem que ser, digamos assim, validado com um avistamento, né? Por que validado? Porque esse é o protocolo dos guias dizendo assim, se é uma recepção de 3 pares de cristal, existe a necessidade, né, de entender aonde que está a nave que fez esse processo, que ajudou dentro desse processo, dentro dessa interação. Então, muitas vezes, né, se acontece uma saída de campo, por exemplo, muitas vezes as pessoas vêm pedir auxílio ao facilitador para encontrar se tem uma nave, ajudar no avistamento, para a confirmação do terceiro. Não sei se vocês já sabiam disso ou não. Mas tem que ser na hora? Assim, como é que é o negócio? Como é que funciona essa dinâmica? Não, pode Você ser marca, no dia. Pode ser pede uma confirmação com o coordenador, alguma coisa assim. Claro. É porque Ou assim, a gente mesmo tem que ver. Assim, o que acontece, né? A gente indica, né, pedir auxílio de um facilitador, né, para esse processo. Olha, eu recebi o terceiro par e tal. Ah, beleza, então vamos tentar. Se for numa saída a campo, né? Existem outras situações. Por isso que geralmente a recepção do terceiro par acontece numa saída a campo. Eu falo geralmente, porque nos processos que envolvem os guias, eu nunca gosto de criar dogmas, dizer, ó, isso é assim só. Às vezes acontece diferente de acordo com a demanda que eles têm. Mas geralmente acontece saídas a campo, para que exista, né, a possibilidade de não só você perceber que recebeu, quanto também atestar e tirar principalmente aquela dúvida, né? Porque existe também a possibilidade de virar um facilitador, existe a possibilidade
de N coisas. Então, é como se você tivesse que passar por esse tipo de iniciação também, porque você recebeu e confirmou visualmente, isso elimina qualquer sombra de dúvidas sobre o próprio processo, né? Principalmente por isso. Não porque é uma necessidade, uma exigência de quem faz parte do grupo. Não é nada disso. É só por uma forma que eles costumam trabalhar. A Helena me acompanhou também na saída em Guararema, né, que teve a possibilidade de uma pessoa receber o terceiro par e tal, e a gente pôde, né, atestar juntos ali, ó. Isso aqui. Então, é um modus operandi, digamos assim, da terceira. Sem dúvida, não existe dúvida, porque você vê a nave, você vê chispas, você recebe a comunicação e, assim, simplesmente acontece, né? Isso. E você não planejou nada, porque é de lá para cá, né? O controle é de lá para cá. Eles que sabem, né, realmente, se está preparado para viver uma determinada experiência, ou se você está no caminho, né? E eu acho que, sim, dentro do meu processo, eu acho que a coisa melhor que aconteceu comigo foi ter sido de uma forma lenta, sabe? Aos poucos, veio o primeiro cristal, passou quase um ano, veio o segundo, depois já uns 6, 7 meses veio o terceiro, mais um período de 3 anos, porque eu precisava amadurecer, né, para poder viver todas essas experiências, né, sair da teoria, né, porque quando você está lá no guia de prática, você está muito na teoria, então você imagina as coisas e na hora que você está em campo, as coisas às vezes acontecem de uma forma inesperada, né, e você vai acabar estando no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, na vibração certa. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar, né, como a minha experiência, né? Perfeito, perfeito. A coisa acontece no tempo certo, né? Sim. E eles entendem qual é esse tempo certo. Né? Porque eles estão já ali, depois que a gente entrou nos processos de acompanhamento através dos grupos, eles passam a tutorar os processos. Né? Pode saber que tem eu costumo dizer, uma câmerazinha da nave em cada um. Sabendo como que estão os chakras, como que está o emocional, como que está a possibilidade, porque isso tudo depende para eles entenderem qual é o nível de experiência que eles vão criar para a gente viver. De auxílio dentro da nossa própria caminhada. Muito, muito legal você falar isso, Helena, porque a gente não tem que ter pressa com o processo, porque o processo em si já é o mais interessante. A experiência que a gente vai viver, ela tem que estar compatível com aquilo que a gente está, né? Com o momento que a gente está. Vamos pegar um exemplo. Se eles fossem adiantar o processo, vamos dizer que eles aparecessem agora, um dia na casa de cada um, entrando pela porta agora, e já não está preparado, joga tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Né? De repente, ou seja, eles nunca vão ultrapassar aquilo que a gente está preparado para viver. Nunca. É por isso que eu falo que eu acho que o processo lento vai te graduando para viver as experiências. Eu já vi casos, mesmo até no grupo de Minas, de pessoas que tinham recebido o primeiro, segundo cristal, nome cósmico, que estava indo para o terceiro, já estava ali, sabe? E, de repente, viveu uma experiência extremamente forte e falou, não, eu não estou preparado, eu vou sair, eu vou dar um tempo. Então, assim, a gente às vezes acha que a gente está preparado, mas às vezes a gente não está. Então, vai se graduando, vai estudando, vai vivendo experiências pessoais, vivendo experiências em campo, e deixa que esses guias eles fazem o resto. Né? Eu gostaria a Helena, de lá em Minas, compartilhar foi isso. prova também de uma situação oposta que aconteceu, né? Que a pessoa recebeu um par de cristal a cada dia. Todos os dias que estava junto. Né? E teve um caso que a pessoa recebeu num dia o primeiro, no outro dia o segundo, no outro dia o terceiro. Eles falaram, bom, tem um Cada limão.
Nós vamos fazer Entende que uma a gente não, limonada. entende que a gente não pode se opor, não pode querer criar uma estrutura rígida de como que esse tipo de coisa se dá, porque eles criam o próprio processo de acordo com a experiência que a pessoa precisa viver. Esse que é o grande X da questão. Que a gente não tem como mensurar isso. Agora estou apto, agora não. A experiência acontece. E às Claro, vezes eles sabem que aquele determinado momento é o momento e é o momento que a pessoa tem que viver, né? Não importa, para nós, espaço, tempo é uma coisa muito linear, né? Eles não veem o tempo como nós vemos. Nós pensamos de forma muito linear com relação ao tempo. Então, nós vemos como foi recebido um atrás do outro, mas para eles não, né? Ele estava mais que preparado e era que naquele momento para ele continuar a missão de alma dele, continuar a trajetória dele. É importante a gente entender que nosso conceito de tempo também a gente tem que rever isso, né? E foi interessante porque eu e a Helena confirmamos juntos com ele essa terceira recepção, que para a gente foi uma grande surpresa. Nunca tinha visto algo do gênero, ele também não. Sim. Até porque eles conhecem a gente mais do que a gente se conhece, né? Eles sabem o momento exato para não. O cristal, fulano está preparado para receber dessa forma, o outro está preparado para receber dessa forma, e sempre respeitando as nossas decisões. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Me faz pensar também da jornada única, né? Cada um é um ser único, né? Não dá para a gente falar, comparar, ter padrões. Então, é como isso que, e além deles já verem toda a nossa trajetória, então tem um momento certo e que a gente está preparado também, talvez, porque seja aquele momento principal, né? É uma jornada única. Cada vez mais a iniciação pensar que é a sua jornada, não ficar olhando muito externo, mas você dentro de você mesmo, né? É isso. Sem comparação. Não tem uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, né? Cada um é individualizado mesmo, de acordo com... Cada um é um universo único, né? Por isso que a gente tem que evitar comparações, porque às vezes a gente não tem ideia dos bastidores de cada um, das vivências individuais e espirituais de cada um. Então, assim, é como eu brinco, como se ele tivesse um tablet lá e conseguisse nesse tablet observar, lá, a Fabi tá com a energia dela tal, esse chakra tá legal, aquele nem tanto, o emocional tá legal, tá indo numa saída, olha, ela vai chegar numa saída com uma vibração bem legal, bem compatível para a gente realizar essa vivência junto com ela. Né? Meu, você tem falado muito nas saídas, né? Que a gente, isso que eu estou entendendo, esses cristais, a gente tem saídas, né? Não todos. É mais complicado, né? Porque eu estou nos Estados Unidos, então é mais difícil. Não tem um grupo ou não tem uma facilidade para estar numa saída, por exemplo, que nem vocês estão, né? Por exemplo, se eu estivesse em São Paulo, aí nós vamos ter uma saída de campo, você se programa, você dá um jeito, fica mais fácil, né? Mas como você está, vamos falar assim, mais remoto, mais longe, né? Como é que a gente pode fazer? Porque, outra coisa, eu acho que as reuniões presenciais são muito boas, né? Eu acho que a energia, ela passa. Apesar que a energia não tem distância nem tempo, né? Não tem tempo e espaço. Mas é diferente, certo? Então, a gente tem um grupo super legal, né? Que a gente tem a Fabi em São Paulo, eu aqui nos Estados Unidos, tem o Humberto em São Paulo, tem a Anice já mais no norte do Brasil, né? A própria Lu, tem gente... Então, a gente tem assim, um grupo assim, bem distante, vamos falar assim, né? Como é que a gente pode fazer para a gente poder ter essa experiência de campo com os cristais, tá? Legal. Eu vou dar como sugestão nos nossos irmãos portugueses. Eles me informaram dessa forma de vivência, eu achei muito legal. Eles não moram próximos em Portugal. Tem uma pessoa que é da Alemanha, outros são de Portugal, eles formam o mesmo grupo. E o que eles fazem? Eles combinam, né, um dia, hora e tudo, e eles vão no mesmo momento num local que seja conectado à natureza, enfim, que tenha essa possibilidade de uma visão
do céu noturno e combinam em conjunto, né? Criam uma cúpula e fazem essa vivência. Então, não é necessariamente importante estar no mesmo local físico. A principal questão da energia do grupo é a integração em relação à unidade, aos sentimentos, à energia de cada um. E essa vivência ela pode ser feita tranquilamente, cada um no seu local, cada um com as possibilidades que tem. Que a experiência, isso não é um impeditivo para os guias trabalharem e se demonstrarem e criarem a possibilidade desse tipo de recepção acontecer. Você tem que estar na natureza. Oi? Você tem que estar na natureza. Você tem que estar em algum lugar aberto. Olha, a gente indica mas assim, quando você fala natureza, não precisa ser necessariamente uma floresta, mas se tem algum local ali em casa mesmo que tem essa possibilidade, pode ser um parque, alguma coisa assim, mas que exista aquela, digamos assim, o que vale para os guias nessas horas? Esse que é o principal. Legal a tua pergunta, para que a gente possa eliminar as barreiras que a gente possa criar no processo. E o que importa para os guias é que naquele dia, naquela hora, as pessoas do grupo têm uma intenção de fazer uma saída a campo e vão, cada um ao seu local, participar da experiência. Que no fim das contas ela é coletiva, porque elas são complementares o que cada um vai viver. E depois, quando o grupo compartilhar e dizer aquilo que viveu, é uma experiência coletiva. Porque cada um vai viver um aspecto, né? A única coisa que precisa ter, obrigatoriamente, no local em que cada um for fazer a sua própria saída, né? É uma cúpula de proteção, de eletorado, decretar que é um trabalho só com os guias confederados, com a fraternidade branca, selar o ambiente, pronto. Tá. Olha, eu queria citar uma coisa, que ele mora nos Estados Unidos, né? Tem o caso da Teca, que foi mais ou menos algo parecido com o que ele falou. Ela estava morando nos Estados Unidos, na Virgínia, né? E ela falou assim, eu vou fazer uma saída a campo com a minha irmã, que mora aqui nos Estados Unidos, né? E você me dá uma orientação? Eu falei, sim. Quando chegou um dia antes, a irmã dela desistiu. Falou, não, está muito frio, não vou. Viu 1001 empecilhos, ela falou, olha, eu não vou poder fazer mais. Eu falei, vai, você quer fazer? Eu vou estar com você. Eu aqui no Brasil e ela lá em Virgínia. Que teve nave, teve chispa, teve uma materialização de uma pedra megalítica na praia da Virgínia, no pé dela. Então, assim, você com os guias e em conexão com o grupo, né? O grupo pode estar sustentando essa energia para você viver um processo. Então, você pode fazer uma saída com a ajuda do grupo. É muito interessante isso. Legal, super interessante mesmo. Eu não tinha pensado ainda nessa possibilidade. De novo, né? Tempo e espaço é muito relativo, né? Então, mas a gente tendo conectado naquele mesmo horário e todo mundo está com a mesma intenção, isso é o que vale, certo? Me lembra muito a comunidade mental, né? Porque a gente forma uma conexão mental ali, já tem todo esse preparo, né? Então, bem bacana mesmo. Isso é legal. Eu já cheguei a fazer já quero fazer lá no grupo, viu, gente? Já tô pensando aqui, maquinando. 2023, então não tem desculpa, gente. Vocês podem contar com o auxílio, né, de quem vocês sentirem aí, a Fabi, a Helena, estou à disposição, quando vocês, né, olha, se puderem às vezes só avisam, olha, se puderem estar conectados aí com a gente, né? Perfeito. Tá aí para isso. Mas essa conexão é só de intenção ou seria tipo, vamos ficar conectados? Tipo, nós estamos aqui, aí cada um no seu lugar e a gente vai ficar falando de repente, tudo junto, fazendo a cúpula junto. Aí de acordo com pensa assim, na maioria das vezes os locais a gente faz saída não tem essa, pelo menos aqui não tem essa internet tão né? Não tem essa possibilidade. Eu digo o seguinte,
o critério principal é o consenso do grupo. Como o grupo sentir e fazer isso, a mesma regra tem que valer para todos. Se o grupo achar que isso que assim se sentiriam que deveria ser, mas lembre em consideração que numa saída a campo a gente tem que fazer uma prática de autocontrole, e pelo menos uns 15 minutos ali, cada um tem que ter consigo mesmo o seu silêncio interno, na sua experiência ali, né? A parte que depois que cada um voltar, quiserem falar, compartilhar e tal, ou tá antes disso, ao mesmo tempo, todos conectados para fazer a cúpula tudo junto, isso é perfeito, pode acontecer. Mas vai ter que existir um momento que vai ser você com experiência. Né? E teria um protocolo, então? Teria que seguir um protocolo. Tá. Então, esse protocolo que a gente precisa aprender para poder fazer nesses 15 minutos, ou antes ou depois, que seja, e todo mundo está ao mesmo tempo conectado, certo? Não, Fabi já sabe, tranquilo, fechada. Sim. Vai ter um momento, sim, com certeza. Agora a gente já sabe que tem essa possibilidade, né? O próprio guia de prática... Parece que o grupo está animado, né, para fazer, né? Não sou só eu, que bom. O próprio protocolo do dia, né? Isso. O próprio guia de práticas, ele instrui. Mas eu vou dizer para vocês aqui, para a gente dar uma taxa alta. O que acontece? Cúpula, violeta e dourada, uma entoação para abrir o autocontrole, né? Emanação, 3 vezes o mantra 1, 3 vezes o mantra Rama. Quem tem o nome cósmico, 3 vezes o nome cósmico. Se não tem o nome cósmico, repete 3 vezes o 1. Esse é o protocolo. E no final, a hora que... Porque você abre um campo de energia, você tem que fechar ele. Né? Nem que você fale, declaro fechado essa prática do controle, faz um on. Aí não tem uma coisa muito rígida, assim, mas é preciso que mentalmente você fale, bom, aqui esse campo era para isso até esse momento, agora ele volta a serventia normal. Né? Em termos de tempo, que nem você falou, seria uns 15 minutos, seria 1 hora, meia hora, como que... Aqui no Brasil, se popularizou muito essa questão de ficar lá 15 minutos dentro da sala de autocontrole. Mas como que isso, por exemplo, lá no início que Rama faziam lá no deserto de Tio? Cada um ia para um lugar dentro do deserto. E cada um vivia essa experiência dentro do seu local, onde fosse, e falava assim, não, é aqui que eu tenho que ver a experiência. Vou lá, abro, vou para a sala, o ponto de prática ali, depois fecho, depois viver a experiência. Né? Então, assim, a gente diz 15 minutos por uma matriz que a gente tem aqui, habitual do trabalho dentro de Rama no Brasil. Mas eu já tive a experiência com o meu grupo, o Guarapava 2, a gente já ficou 2 horas. Por quê? Porque estava falando, contando experiência, meditou, via análises que confirmava, então a coisa foi indo, quando a gente fez ver, a gente estava lá 2 horas. Então... A última saída, nós fizemos um protocolo de 30 minutos e, simultaneamente, cada um num canto do sítio. Então, não deixa de ser um trabalho também simultâneo, coletivo, mas individual, né? Isso, interessante. Legal. Eu queria contar uma experiência rapidinho, assim, que para ilustrar aí o pessoal que quer fazer, né? E às vezes você não entende muito bem como é que é a dinâmica. A dinâmica vem deles, né? Eles veem no coração de vocês a vontade de fazer, né? O desejo sincero. Eu tive uma experiência que foi muito legal, porque eu estava acompanhando o irmão, que hoje é facilitador de Minas, um dos facilitadores, e ele tinha recebido o primeiro cristal numa saída, que eu estava facilitando, e a segunda saída que eles fizeram, eu não ia poder ir. E eu fiquei muito triste e tal, falei, poxa, eu queria acompanhar, né, o grupo e tal. E eu estava em casa, com gente em casa, gente, me deu um sono, mas um sono arrebatador. E eu não sou muito de lembrar das minhas projeções, né? E eu fui dormir. Aí, rapidinho, eu fui para lá, eu sabia onde eles estavam, né? Eu vi o local e eu vi ele dentro da agenda, né? Recebendo o segundo cristal. E eu falei, meu Deus, mas foi muito real, parecia que eu estava lá, né? Quando foi no outro dia, mandei uma mensagem, eu falando... Que hora que vocês estavam, tal hora, vocês estavam em tal lugar, não sei. A gente estava. Eu acho que, Helena, eu recebi um cristal. Eu falei, acho não, eu tenho certeza absoluta que você recebeu, porque eu vi.
Então, as coisas, quando eles querem, eles veem que o grupo está muito unido, porque tem que ter uma conexão muito forte, não foi por celular, não foi por nenhuma tecnologia nossa aqui, foi através do amor mesmo, da união, da nossa conexão mental, né? E principalmente telepática, porque com certeza, a hora que deu sono, os guias vão pôr ela para dormir porque ela precisa ir. Então, eu queria dividir isso, porque foi uma coisa bem bacana que eu vivi também, e qualquer um pode viver. Perfeito, muito legal. A gente está tudo conectado, né? Muito mais do que a gente acha que está. É que a mente, a gente pensa em espaço, né? E cria barreiras. Mas, de fato, por esses seres, a forma com que eles operam, a linguagem que eles operam, eles driblam facilmente esse quesito para construir a experiência que a gente vai viver. Está aí a prova disso, que a Helena contou. Nem na saída ela estava. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Que a gente está chegando aqui no nosso horário pontual. Bom, eu queria agradecer imensamente, assim, porque acho que essa troca é muito importante, né? Romeu aqui e também a Helena, né, com essas experiências. E claro que a gente sempre fica com dúvidas, mas acho que deu uma suavizada aí nas nuvens, né? E a gente percebe quanta coisa a gente vai agregando aí nessa troca. Então, assim, gratidão imensa, Romeu e todos que estiveram aqui. E vou deixar aí as últimas palavras para o Romeu antes de fechar aqui a gravação. Fica à vontade. Olha, gente, gratidão pela oportunidade, Fabi, Helena, estar aqui junto. É muito legal falar com vocês, porque eu percebo que passei por isso e criei muitas estruturas sobre como achava que era a vivência do contato em si. E aquilo que eu mais percebi que funcionou era quando eu via e falava, olha, eu pensava que era assim, realmente isso aqui é desse jeito. Através da nossa vivência prática, a gente vai evoluindo dentro do processo. E então, não busquem a comparação em relação, nossa, eu vejo que tal pessoa já tem comunicação, já tem nome posse, já tem os cristais. Não é esse o objetivo. Essa não é a corrida maluca. A gente tem que ter a noção que as comparações não levam em conta as principais questões a serem levadas em conta, que é o tempo, o momento de cada um dentro da vivência espiritual que cada um está realizando. Então, evitem as comparações e utilizem do grupo para criar essa força, essa centelha coletiva, para que vocês possam cada vez mais avançar dentro do processo, que afinal é interno. O contato com os guias é um meio. O objetivo final é o nosso autoconhecimento, evolução espiritual, e é isso que eles têm desejo que a humanidade siga e evolua. Bom, essa é a minha mensagem final. Bacana, gratidão, Romeu.